Voltamos, professor Ronaldo Prestes, podcast do Supermed. Você é o protagonista desse podcast. Ambos somos protagonistas. Você é o protagonista, eu só levanto a bola para você. Ronaldo, eu queria começar dizendo para o pessoal o seguinte: nós fizemos um primeiro episódio com a expectativa de que seria o único, e normalmente acontece isso. Vamos fazer um episódio do... Aí faz 2, 3, 4. Aliás, do Amor, do Contra o Amor foram 4, né? Você falou. Foram 4. Nossa, é realmente... E do Veríssimo também, ano passado foram 4. É verdade. Esse vai ser o segundo e último. Vamos finalizar agora, pelo que a gente viu aqui. Gravamos o outro tem 2 semanas, com as mesmas camisas. O fato de você estar com a mesma camisa, a gente já sabe que isso vai acontecer sempre. Mas eu estou com a mesma camisa, aí o pessoal está assistindo a gente, está pensando lá, Vladimir, você está dizendo que gravou 2 semanas, mas não é verdade. Aproveitando o ensejo e imantado pela obra Hamlet, o senhor está representando um papel aqui da... Eu estou confessando. Ah, tá. Como se você fosse o padre e eu aqui confessando. Eu pequei porque eu menti que nós faríamos esse episódio no outro dia. Estamos fazendo 10 minutos depois agora do o senhor primeiro. O senhor está sendo. Não, gostei, não parecendo, né? Agora sim. Estou percebendo que eu tenho que me redimir, tenho que voltar atrás. A consciência bateu, né? Bateu a consciência. Eu fiquei na dúvida, fiquei num dilema. Vou manter a mentira ou vou reconhecer? E eu estou reconhecendo aqui. É o mesmo dia, 10 minutos depois. 10 minutos depois, olha só. No mesmo dia, 10 minutos depois. Exatamente. Vamos fazer o segundo podcast. É isso. O Ronaldo fez um lanchinho, eu também. E agora a gente, né, Maria, também. Agora a gente continua. Não só fiz o lanchinho, como eu me dessedentei. Conhece o verbo dessedentar-se? Conheço. Então, matei a sede. Dessedentação animal. E o senhor sabe isso, hein? Dessedentação animal. Isso é uma cultura geral, né? Mas isso de certa forma, é geografia. Entendi. Entendeu? Geografia. É isso, meu amigo. Tem muita coisa ainda pra gente falar aqui. Eu tenho mais algumas informações, algumas bolas para serem levantadas. Mas eu sei que você tem aí alguns temas na manga, algumas discussões que você quer trazer à tona. Mas eu queria, antes de você começar a falar dessas possibilidades de temas, eu coloquei aqui crise existencial e identidade, que tem muito a ver com ser ou não ser. Eu queria, Ronaldo, que você, provocação aí, que você falasse um pouco da relação dele com a morte. Assim, em algum momento... O que acontece na trama faz parecer que ele pode ter pensado no suicídio? Isso faz parte da loucura dele? O que você acha? Em primeiro lugar, que ele não ficou louco, né? Ele não, mas ficou ou não ficou? Não, para mim não ficou louco. Eu não consigo ser imperativo para dizer que o Hamlet enlouqueceu. Não, em nenhum momento. Tanto é que há um trecho da obra que ele vai dizer assim, ó. Frase dele, né? Eu só sou louco quando o vento sopra de norte e noroeste. Quando o vento é do sul, eu distingo um gavião de um falcão. Então, reparem que ele está representando. Ele está. Quem ficou mais uma representação. A loucura fez parte da Ofélia. A Ofélia realmente ficou louca, né? Por ter perdido. Ela perdeu muita coisa. Para pensar. Ela perdeu o pai, que foi assassinado pelo próprio Hamlet. Ela perde o amor do Hamlet. O Hamlet vai dizer isso para ela, perde tudo. E aí uma outra dúvida que acontece, e a gente lembra, sempre serve, pode servir até como repertório, mais uma dúvida dentro da obra Hamlet. Ela se afogou, ela se matou, ela se suicidou? Né? Ou não? Ela realmente morreu afogada? A obra não diz se ela se suicidou. Ela pode ter se suicidado, mas uma dúvida que existe. A obra toda é pautada, assentada em dúvidas. E você falou do protagonismo, da peça, da representação, e há uma peça dentro da peça. Ah, sim, maravilha. Foi bom você ter lembrado. Maravilha ter lembrado isso. Eu acho que pode ser uma das propostas temáticas. Eu sempre digo que essa peça aqui do Hamlet é metateatral. Metateatral, lembra o quê? Metalinguística, metalinguagem, metaficção.
Isso aqui não deixa de ser uma metaficção, aqui é meta teatral. Meta teatral por quê? Porque existe uma peça, e a peça ela foi uma peça insidiosa, de certa maneira, foi um sortilégio, um ardil que o Hamlet criou para pegar o rei, confessar-se de forma, para ele, direta. Claro que não houve a confissão direta. Ele vai criar uma peça dentro da peça Hamlet. Isso é genial. A ratoeira, parabéns. Isso é genial em Hamlet. Em Shakespeare criando isso aí, a peça dentro de uma peça. Muito diferente, né? É, bem diferente. E envolve o público. Envolve o público. E o rei acaba se sentindo mal, porque nessa peça tudo que o rei fez, o Cláudio fez, com outros nomes dos personagens, do protagonista, e aquilo incomoda tanto o rei Cláudio que ele se levanta e se ausenta e vai embora. Ele sai da peça transtornadíssimo. Tanto é que o próprio Hamlet explorasse o melhor amigo dele. Está vendo? Já confesso, não tem jeito, foi ele mesmo. Então, o genial é que se você lê o livro e no livro você entende que está acontecendo uma peça, ele está contando a história da peça, coisa que pode acontecer em vários outros livros e outras histórias. Da mesma forma que você pode ver o filme e no filme tem a peça. Agora, a peça dentro da peça é uma coisa assim genial. E isso me preocupa muito, até que eu fiz uma anotação aqui com uma proposta temática, exatamente, que é que eu digo, é uma pergunta que eu sempre faço, de que modo a aparição dos fantasmas, né? Aliás, não é esse aqui, não, aqui da aparição, vou falar depois aqui. É possível a arte revelar a verdade que a realidade esconde? É possível a arte revelar a verdade que a realidade esconde? E é possível. Sim. E fez isso. A peça é reveladora. Parabéns, é isso. A peça é reveladora. Eu acho aqui uma grande chance. Incomoda muito o rei Cláudio. Aí se deflagra praticamente o final da peça Hamlet. Eu acho essa proposta temática muito provável também, muito provável. Não sei que vai ser isso, mas nós temos que pensar nessa possibilidade, né? Dessa ratoeira sendo, né? Trabalhando esse meta teatral, dessa metalinguagem da obra, né? Perfeito. Mas você me fez uma pergunta, eu acabei não falando desse negócio da morte. Eu vejo a morte mais como um mistério. Isso vai incomodar o Hamlet muitas vezes, né? E tanto é que o grande monólogo dele é esse ser ou não ser. Para muitos críticos, como eu falei no primeiro episódio, para muitos críticos é a questão de ser, né, estar vivo ou não. Porque o monólogo começa, a gente interpretar o monólogo ao pé da letra, vai aparecer isso. Eu quero ler só um trechinho, se me permite. Ele vai fazer isso aqui, quer ver? Ó. Tá aqui, ó. Isso na tradução do Milor Fernandes. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar as armas contra o mar de angústias e, combatendo, dar-lhe fim? Morrer, dormir. Ele usa dormir depois para amenizar um pouco. Esse dormir, morrer, dormir, esse dormir vira como se, vem como se fosse um eufemismo, né? Quer dizer, é eufemístico dormir. Só isso. E com o sono dizem extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita, eis uma consumação ardentemente desejável. Morrer, dormir, ele vai reiterar. Dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Pois quem suportaria o açoite e os insultos do mundo, a afronta do opressor, o desdém do orgulhoso, as pontadas do amor humilhado, as delongas da lei, a prepotência do mando e o achincalhe que o mistério paciente recebe dos inúteis, podendo ele próprio encontrar seu repouso com um gesto. A morte seria a solução para tudo. Uhum. Quem aguentaria fardo gemendo e suando numa vida servil, senão porque o terror de alguma coisa após a morte o
país não descoberto, de cujos confins jamais voltou nenhum viajante, que da morte é um enigma mesmo, né? Nos confunde à vontade, nos faz preferir e suportar os males que já temos, a fugirmos para outros que desconhecemos. Aí vem o lapidar para mim, aí vem o lapidar, que é isso aqui. E assim a reflexão faz todos nós covardes. Quer dizer, a reflexão é a consciência nos torna covardes. Então, você veja que casuisticamente parece que ele está, num dado momento, sendo paladino do suicídio, mas não, eu acho que esse ser ou não ser, como eu falei no início do podcast, no primeiro podcast, ser ou não ser pode ser muita coisa. Existem várias formas de nós interpretarmos o ser ou não ser, né? Para mim, a mais forte é ser autêntico ou fingir, ou dissimular. Eu acho que é mais para esse caminho, e não como estar vivo, ser vivo ou não ser vivo. Não vejo assim, dessa maneira. Eu vejo mais pela questão da realidade da aparência, da verdade da aparência. Ronaldo, e assim, agora é com você. Eu queria que você tem que me falar, isso é importante. Tá. Você disse que tem uma coisa que te incomoda, você não falou. Quer deixar para o final isso? Vamos falar dos temas que você não falou. Eu fiz a seleção, eu selecionei aqui, eu compilei aqui 10 possíveis, né, temas. Já falamos de alguns aqui. Então, se quiser ir passando por eles, só para citar. Tá, eu vou passar por eles. Eu acho que a questão da consciência, né, e sempre nessa realidade contraditória, vamos dizer assim, nessa ambiguidade, é uma outra possibilidade, a questão da ambiguidade. A peça é o tempo todo ambígua, né? Então a questão da consciência, quer dizer, covardia ou prudência? Covardia ou prudência? O Hamlet, eu tenho certeza, na minha opinião... Você acha que ele é prudente? Muito prudente. Porque ele não é um assassino, embora tenha sido culpado da morte de muitos. Isso cria uma contradição muito grande, né? Para que ele... atender o desejo do pai, talvez não seja... mas ele não... Já mais fácil de recusar o que o pai pediu do que uma vontade própria. Sim. Talvez ele não tenha. Mas ele vai causar a morte de muita gente. Ele vai ser o assassino direto de Polônio, direto do rei Cláudio, mas não vai ser o assassino direto da mãe que morre, a Gertrudes tomando veneno no final da peça, né? Enfim, eu acho que a consciência aí, a questão como ele diz, né? A consciência nos torna covardes. Ele usa a reflexão, eu prefiro trocar. Reflexão é quem usou foi o Milor Fernandes. Eu não sei se foi isso, a palavra que ele usou em inglês, eu não sei, o original. Então a questão da consciência, covardia ou prudência, essa é uma coisa em que nós temos que pensar para esse tema de graduação. A outra é a questão da dissimulação, né? Disso que ele dissimula a loucura, que ele vai dizer na peça o tempo todo que a vida é um palco, o mundo é um palco em que todos nós estamos desempenhando vários papéis. Tanto é que ele vai usar o que? A ratoeira para desempenhar um papel. Ele desempenha o papel de louco, ele não é louco. Então essa dissimulação eu acho importante, que acho que pode ser uma boa proposta para a redação da UERJ. A questão das contradições, das ambiguidades, desses paradoxos, dessas dualidades. E aí a grande pergunta que eu faço é a seguinte, isso aqui eu acho maravilhoso: as contradições humanas tornam o herói menos heróico? Essa dupla realidade, né? Ser moralmente elevado, mas ter também muito instinto animalesco, isso o torna menos herói. Ele ficou menos herói porque ele matou o Polônio, ele ficou menos herói porque... Deixou de ser herói para ser um anti-herói. Para ser um anti-herói. Parabéns, é espetáculo. Isso que você falou, adorei, anti-herói. Ele é o herói e o anti-herói. Entendi. Acha que é ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo, parabéns, achei maravilhoso isso. Ele é o herói e o anti-herói ao mesmo tempo. Mas eu sempre digo, há uma velha lei teatral que diz o seguinte: o anti-herói vai brilhar à medida que o herói o obriga a isso.
Né? Nós vamos representar aqui, eu vou representar o herói, você vai representar o anti-herói. Eu serei um grande... eu vou representar muito bem o herói se você, como um grande ator, representar bem o anti-herói. Uhum. Você vai me obrigar a crescer, a ser muito bom. Então ele tem essas duas grandes marcas do heroísmo e do anti-heroísmo, do herói e anti-herói, né? Porque ele tem essas contradições humanas, porque todos nós temos essas contradições. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias a gente fica em dilemas, dúvidas. Exatamente. Quantas vezes... E ele é um ser humano. Sim. Que tem. Cara, você falou tudo. Você disse tudo agora. Ele é um ser humano. Isso aqui me chama bastante a atenção. Ele tem, como eu sempre falo, o sintagma que eu vou usar o tempo inteiro. Eu não vou falar só a palavra consciência. Já falei uma palavra, um adjetivo, e vou usá-lo de novo. Ele tem uma consciência infinita. Né? Quer dizer, ele é profundo. E por ele ser profundo, isso o torna um personagem maravilhoso. E ao mesmo tempo, ele é humano. Ele é muito humano. Né? Nós temos isso, que podemos usar isso na redação, o humano. Outra possibilidade é a questão, mas isso aqui tem a ver com o que está me incomodando. Deixa essa para o final. Deixa para o final, que é a aparição. Já vimos também a questão da religiosidade, de certa maneira. Não acredito que o tema tenha a ver com religião, mas a gente tem aí um resvalar com elemento religioso, né? Que aí entra a questão da morte e uma série de outras questões. Um outro tema, já falamos, que você lembrou muito bem, que foi a questão da peça Ratoeiro, meta-teatro. Uhum. E já falamos também da corrupção. Não creio na corrupção. A questão da misoginia tem uma certa possibilidade de aparecer. O mistério que tem a ver com a religião também, porque a morte é um grande mistério. Ele vai dizer, há um momento aqui no monólogo, quando eu disse, que a gente não sabe o que vem depois da morte. A presença do fantasma, né? É um mistério, né? E a questão da moral e da ética. Mas se eu tivesse que trabalhar os temas assim, que eu apostaria muito, se houvesse uma casa de apostas, teria a ver com a consciência, a ver com a questão da representação que nós fazemos o tempo inteiro na vida, representando um papel. Nós não somos nós mesmos. Deveríamos ser nós mesmos, mas a vida exige que nós não sejamos nós mesmos. Né? A questão da arte, levando em consideração a busca da verdade. Né? Porque o Hamlet, uma coisa que eu acho muito legal é que o Hamlet, na verdade, ele não quer se vingar porque ele tem um senso de justiça muito grande. Ele quer buscar a verdade e quer ser justo, ele quer ter justiça também. Mas não justiça como vingança, não é isso? Sim. Sim. Né? É essa a razão. E essas são, para mim, as grandes possibilidades que podem... Eu acho que eu sempre brinco, é que nem o jogo do bicho. Vamos cercar pelos 12 lados. Sim. E de uma forma ou de outra, a gente procurar, vai ter sempre um dilema, vai ter sempre uma dúvida. E quantas dúvidas, como eu falei. A chance do aluno ter que falar de dilema, falar de dúvida, de indecisão, eu acho que tem uma... E aquilo que mais me incomoda, toda vez que eu vou ser franco, eu li 2 vezes, eu vou fazer uma terceira leitura, outra releitura, se bobear faço uma 4ª, independentemente da prova, porque eu gostei muito, eu quero ir mais a fundo em Hamlet, mas há uma coisa que me incomoda. No fundo são 2, né? Mas vamos ver, que coisa é essa? Você já reparou o seguinte, eu não acredito, tudo bem que existe essa votação pública para a escolha dos livros, que vão reger as provas. O primeiro exame de qualificação, o segundo exame de qualificação, a prova discursiva, a redação. Mas não é possível, porque todo ano há uma relação estreita entre essas propostas. Já repararam uma coisa interessante? Houve um momento que eu pensei sobre isso, me incomodou muito. Você vai no Conto Amor, que nós temos aqui 4 podcasts, como você disse, eu não me lembro quantos foram, mas... No Conto Amor nós tivemos aquela epifania, mas não epifania como eu disse, materialização de um ser. Não, houve a epifania que vai despertar. A epifania é uma revelação.
Então você tem uma epifania de revelação no conto O Amor, quando a Ana vê o cego e muda tudo aquilo nela, porque, como eu disse... E o Jardim Botânico. O Jardim Botânico também. E você tem uma epifania mais concreta quando o rei aparece logo no início do conto, da peça, para os sentinelas e para o Hamlet. Ele vai conversar com o pai, com o espectro, vamos falar assim. Então você tem essa aparição, você tem epifania nos dois. E qual foi a epifania? Só que a gente não pode entender epifania ao pé da letra. É revelação. É revelação. A Ana recebe uma revelação, foi um presente que a vida lhe deu quando ela viu aquele ser, o cego mascando chiclete. Vai aparecer essa revelação, que é uma revelação um pouco mais cruel, lógico, mas foi uma revelação que o pai, o rei Hamlet, conta ao príncipe. Eu sempre gosto de falar, né? Príncipe. O príncipe melancólico da Dinamarca. O príncipe melancólico, porque ele é muito melancólico, cara. Ele fica melancólico. E aí você tem essa revelação também, e tem uma revelação no romance Senhora. Aquilo que eu falei agora há pouco, uma autorrevelação, em que a Aurélia desiste. Ela vê que, não, para quê? Se eu puser essa máscara, se eu for atender, né, às exigências da burguesia, eu não vou fazer mais, eu não serei feliz. E foi quando ela se rende ao amor, a autorrevelação. Então tem uma epifania por extensão de significado nas três obras propostas pela UERJ. Então a questão do mascaramento também é outra. Existe a máscara em Senhora, existe a máscara, uma máscara no conto Amor, sim, o mascaramento no conto Amor. Ela demonstrando que ela é feliz, mas no fundo a Ana não era feliz. Né? E a mesma coisa no Hamlet, na dissimulação, em que ele vai dissimular o tempo todo que ela é louco, para ele poder atender aí a sua busca pela justiça. Então, a gente tem aí essas possibilidades, isso me incomoda bastante. Imaginava se isso aparece, né? Ia ser um espetáculo se isso acontecesse. Vai aparecer e eles estão preparados, não, não? Eu acho que sim. Pela quantidade de redações que fizeram. Sim. Quem está acompanhando a gente que não estudou sendo Supermédio deve ter feito redações também. E depois a história é simples. A história não é uma história complexa, é simples. Ela se torna complexa porque tem uma estruturação diferente do que o aluno está acostumado a ler. Ele não está acostumado a ler em forma de verso, em forma de prosa, né? Mais em forma de prosa do que em forma de versos. Como eu falei, são 70% de estruturas em versos aqui. Maria, coloca aquela imagem pra gente, por favor, do filme. A gente falou disso na semana passada, e assim, a gente já está aí nos estertores Gostei dos estertores do podcast, mas eu queria lembrar. Lembra que a gente falou no último podcast do filme? Esse é o filme do Mel Gibson, tem outros filmes. Tomem cuidado para não dizer na hora aconteceu isso, e de repente está no filme e não está no livro, né? O filme começa com a morte e depois ele passa pro casamento, porque no livro não tem. Eu não assisti esse filme, eu nem sabia. Quando você me falou, eu nem sabia disso. Então, tomem cuidado com algumas afirmações, né? Até porque... Pensei que você fosse passar algumas cenas. Você é dilema o tempo filme. todo? Pensei que você fosse passar algumas cenas do filme. Podia ter passado, mas o pessoal vai assistir, vai se deleitar. É um filme bom, mas não substitui a leitura. Eu vou assistir apenas o filme e não vou ler o livro. Tá assistindo o podcast, já melhorou. Já melhorou um pouco, né? Já agora, você está encontrando muita dificuldade, porque realmente eu reconheço que há dificuldade nesse sentido quanto à estruturação da obra. Pega um resumo. E agora, Ronaldo, também depois desse bate-papo aqui, fica mais fácil, né? Vai começar a ler o livro e relembrar o que a gente está discutindo. Muito mais fácil, sem sombra de dúvidas. É isso, mas vai. Mesmo, claro. Vai dar tudo certo. Eles vão se dar bem, se Deus quiser. Professor Ronaldo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço imensamente. Obrigado. É isso, galera. E boa sorte a todos aí. Uma ótima prova para vocês. É isso aí. É isso aí. A UERJ está esperando. Tem uma vaga para cada um. A grande universidade. É isso.